Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gabriel e eu vou mostrar para vocês hoje como a gente consegue criar planos de iluminação e trabalhar com essa parte de configuração de luz e render dentro do Arcline. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, então esse aqui é o arquivo que a gente vai trabalhar. Eu gostaria de lembrar, antes de começar a configurar, que essas versões, essas ferramentas que eu vou mostrar de iluminação e de configuração de renderização estão disponíveis a partir da versão interior, tá? Então, Arcline Interior e Arcline Pro contém essa versão, perfeito? Bom, então vamos lá, vou começar a mostrar aqui, essa é a nossa cena, tá? Eu usei o mesmo arquivo que a gente usou no vídeo, de melhoria de representação 2D. Caso não tenha assistido, vai lá, dá um pulinho lá porque vale super a pena. Mas é a mesma planta, tá? Então se eu vim aqui, para quem não viu o outro ainda, eu vou pegar aqui só para mostrar. Então é uma cena completa aqui, 3D, tá? Que já tem os mobiliários, já tem as representações e eu já consigo visualizar basicamente tudo que eu tenho aqui dentro do arquivo, tá? E a gente vai trabalhar em cima dele aqui o nosso plano de iluminação, e como a gente trabalha em relação a isso, tá? Primeiro, para a gente entender um pouquinho, a gente vai usar bastante aqui a ferramenta de interior, tá? O menu interiores como um todo, principalmente a parte de iluminação e também a parte de visualização e renderização, tá? Então eu vou clicar aqui em renderização para explicar um conceito básico de renderização para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Bom, então para qualquer cena que você for renderizar, você vai vir aqui em visualização, design visual, renderização, que aí ele vai abrir essa tela para você. E nessa tela você define como você quer, tá? Qual que é a resolução que você quer. Então aqui está em Full HD, por exemplo, 1920 por 1080. A qualidade dessa renderização, e aqui ela pode ser rascunho, que é uma renderização mais rápida. Aqui é uma imagem de visualização rápida, então um pouquinho melhor que rascunho, mas não com o máximo de qualidade. O Q2 aqui, que é uma imagem mais limpa e de maior qualidade, então ela vai limpar mais que o Q1 e vai ter uma maior qualidade. E o QX, que aí você personaliza do jeito que você quer e consegue deixar com a exata qualidade que você deseja, perfeito? Bom, então como funciona na prática? Se eu estou fazendo um rascunho rápido, a Q1 e a Q2 vão me ajudar, tá? E para gerar imagens finais, aí eu configuro a QX para chegar numa qualidade top aí de renderização. Caso vocês queiram algum vídeo mais aprofundado apenas de renderização, só deixar no comentário que aí eu gravo mais para frente, tá bom? Mas basicamente, por enquanto, é isso. Aqui eu vou ativar as luzes artificiais desde já, tá? Ele me fala aqui que não tem luzes artificiais na cena, é o que a gente vai adicionar depois, e aqui é a luz artificial, o dimensionamento dela. Aqui a luz solar, se vai ser pôr do sol, céu noturno, como que vai funcionar essa iluminação, E aqui a data e hora, tá? A data e hora vai influenciar diretamente na iluminação que a gente tem na cena. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Antes disso, eu só vou colocar aqui em rascunho em tempo real para ser bem mais rápido aqui a nossa renderização. Bom, vindo aqui para baixo, eu coloco o meu background, que seria o meu fundo, tá, do arquivo, e eu posso definir como que eu vou colocar. Nesse caso, eu vou usar uma imagem e eu vou usar uma noite, tá, para ele simular um céu noturno lá fora. Caso a gente veja lá fora, tá? Pode ser que aconteça. Então, depois de colocar ali, é só vir aqui e começar a renderizar para ele iniciar esse processo de renderização, tá? Então esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês, o conceito de renderização. Então mostrando um pouquinho o que interfere na renderização, quais as configurações e que passos vocês precisam fazer para renderizar o projeto, e aí a partir daí sim eu passar para vocês como que funciona os planos de iluminação e as configurações de luzes no Arcline, tá? Quando eu faço isso, vocês vão ver que ele vai começar a renderizar aqui a minha cena, ele vai começar a calcular, vai colocar o meu fundo, depois vai colocar a minha cena e começar a limpar essa minha cena. Se eu maximizar aqui minha vista, ele coloca aqui o tempo corrido e o progresso que ele está trabalhando aqui, tá? Então eu vou esperar um pouquinho ele acabar e já volto para explicar um pouquinho desse menu aqui para vocês entenderem um pouquinho mais dele, tá bom? Bom, finalizamos aqui. Se a gente for parar para ver, deu 1 minuto e 40 segundos, tá? O nosso render completo. E aqui
a gente colocou na qualidade mínima possível, tá? Por isso que tá tudo meio borrado, assim, tudo meio nessa característica. Porém, já dá para entender uma coisa, né? Não tá de noite, tá de dia. E por que que tá de dia? Por causa daquilo que eu comentei do horário que interferia diretamente, tá? Bom, vou alterar isso lá para a gente ver qual que é a diferença que eu fiz aqui de propósito, que nem eu comentei para mostrar para vocês. Aonde que eu altero o horário caso eu queira deixar mais noturno para eu ver de fato as minhas luzes artificiais. Eu venho aqui, Sol, posição do Sol, e eu vou ter aqui, ó, a posição do meu projeto, o mês que ele está sendo desenvolvido, né, que eu quero simular, o dia e aqui o horário. Então, por exemplo, se eu colocar 23 horas, vou colocar um céu noturno, logicamente, né? E quando eu dou um OK, já vai ver, vocês vão ver que vai mudar completamente aqui a visualização. E se eu vim aqui dentro disso, né, eu ainda posso vir aqui e colocar aqui mais escuro para a cena noturna. Então eu tiro o brilho do fundo completamente e deixo o mais próximo possível ali do 5, perfeito? Feito isso, vocês vão ver que quando você colocar para renderizar, vai mudar completamente a característica. Bom, esse render aqui demorou 1 minuto e 40 e aí está o resultado. Então, tudo escuro, por quê? Porque a gente não tem luz entrando, a gente tirou completamente a luz deixando de noite, tirando o brilho do fundo, tá? Por isso que não vai ter influência de luz externa aqui na nossa cena. Então, permite que a gente trabalhe livremente aí as luzes artificiais do projeto e dê o foco necessário para o vídeo, tá? Por isso que eu passei essa parte de renderização primeiro, para vocês conseguirem me acompanhar no Arcline de vocês. Bom, então vamos lá. Agora eu vou sair aqui da minha renderização e eu vou fazer uma configuração em 2D aqui, porque primeiro de tudo o que eu vou fazer é colocar um LED aqui, uma fita de LED embaixo desse armário, tá? Como que eu faço isso? Afinal, como que eu coloco qualquer luz dentro do meu projeto? Vai ser sempre aqui no menu de interior, iluminação, e aqui eu vou ter diversas iluminações. Ó, se eu clicar aqui na setinha, eu vou ter para colocar uma lâmpada, uma faixa de luz de LED, um texto luminoso ou colocar várias lâmpadas, tá? Também posso adicionar ou editar uma fonte de luz já existente. Eu vou explicar tudo aqui para vocês. Bom, então eu vou começar com uma faixa de luz de LED. Então com isso ele já me libera aqui a ferramenta de desenho do Arcline, que a gente já conhece. E aí eu basicamente crio como se fosse uma polyline realmente, tá? No nosso caso ele vai pegar a extremidade desse armário aqui, daqui até lá embaixo, tá? Eu só vou usar outra referência, então eu vou pegar aqui em referência e alterar para outro lado a referência, alterando aqui, próxima referência. Poderia também usar o espelhar, sem problema nenhum. Mas vamos lá, vim até aqui, cliquei, posso fazer as curvas caso ele tenha, né? No nosso caso não tem, então só vou clicar com o botão direito para confirmar. Então aqui ele criou, ó, isso daqui é um perfil de LED, tá? Eu posso aqui fazer o que então? Ativar a luz, colocar a intensidade por metro dela, né? Então eu vou deixar 800 lumens para a gente ver aqui. Quantos desses 800 lumens que eu quero que apareça na renderização, vou deixar 100%. E a cor dele, tá? Eu ainda posso alterar tranquilamente as cores, deixando uma cor mais quente, uma cor mais fria. Eu posso configurar isso através daqui da cor. Aqui o perfil dele, então caso ele tenha um perfil diferente de um retângulo, eu posso alterar também. Nesse caso eu vou manter dessa forma. E aqui a elevação dele, eu vou colocar 1.5 e aí eu ajusto ali na parte do desenho para a gente ver, tá? Então 1.5, coloquei um OK aqui e ele criou para a gente a nossa fita de LED, tá? Eu só vou vir aqui então espelhar, eu vou espelhar ele para o lado certo. Tá? Então ele está aqui, ele está embaixo da nossa representação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para aparecer, né? Eu vou colocar ele como elemento mais alto aqui. Então aqui está a nossa fita de LED, tá? Se eu vir aqui na vista 2, ela está bem aqui, ó, bem em cima do nosso item. Então vou abaixar ela um pouquinho para a gente ver durante a renderização também. Então tá 1.5, vou colocar 1.49 para a gente conseguir visualizar ela inteira, perfeito? Bom, definido isso, eu vou colocar para renderizar para a gente ver como que está ficando. Então, visualização, design visual, renderização, e eu vou colocar aqui uma qualidade um pouquinho melhor, já que a gente tem luz nesse caso, perfeito? Luzes artificiais ativadas, vou vir aqui começar a renderizar e já volto.
Bom, renderizei ao mesmo tempo para a gente ver, e agora a gente já vê uma fita de LED aqui começando a iluminar, né? Então a gente vê um pouquinho da geladeira, a gente vê um pouquinho da parede, porém está bem fraquinho ainda. Bom, vamos definir então a intensidade dessa nossa luz. Vou colocar um pouquinho mais forte, vou colocar o dobro, tá? Vou dar um OK. Mas eu já vou aproveitar e colocar algumas outras lâmpadas e mostrar para vocês como a gente coloca outros tipos de lâmpada aqui também. Para isso eu vou voltar na nossa planta baixa, tá? Só antes disso mostrar para vocês, tá? A gente já tem um forro liso aqui em cima e eu vou voltar na nossa planta baixa. Então eu vou vir aqui em interior, iluminação, iluminação, eu vou colocar uma lâmpada, tá? Dentro daqui eu vou até a lâmpada de teto. Eu vou escolher alguma lâmpada de teto para eu pôr aqui, tá? Pode ser alguma spot, pode ser alguma luminária. Eu vou escolher aqui uma spot mesmo, tá? Pode ser essa daqui. E eu vou colocar OK para definir aonde que ela vai ficar. Cliquei aqui, eu vou colocar a elevação para ela de 2.5, para ela ficar mais acima, tá? Então se eu vir no meu 3D, ó, ela tá bem ali no nosso forro, tá? Posso deixar assim, posso colocar um pouquinho mais alto, né? Só para a gente cobrir essa parte aqui dela. Então vou ligar o Snap, elevar até aqui, e a gente tem aqui uma representação ali da spot, perfeito? Bom, aproveitando, eu vou pegar isso daqui e eu vou copiar ela até 1 metro para cá, 1.20 para ser mais exato, e eu vou colocar mais 1.20 para cá, perfeito? Então agora a gente tem 3 lâmpadas, eu só vou colocar essa daqui para aparecer acima de tudo. Essa parte de aparecer em cima, aparecer embaixo, tá? A gente falou no último vídeo que eu comentei. Mas vamos lá, então vou pegar isso daqui. Gabriel, coloquei aqui um objeto, como eu sei que é uma lâmpada, como eu sei que ela vai gerar iluminação de fato? Se você selecionar e ela for uma lâmpada, ela vai aparecer esse ícone aqui, ó, selecionar luz, tá? Se ela aparecer isso, ele vai iluminar a sua cena. Então vou renderizar aqui e mostrar para vocês como que está ficando por enquanto. Bom, renderizado, e vocês devem estar pensando, ué, cadê as luminárias que a gente colocou ali, que não iluminou aqui minha cena, não mostrou? É porque a gente não, ou ela não está com intensidade suficiente, ou não está com ângulo suficiente, enfim, ela não está indo para lugar nenhum basicamente, tá? E é isso que a gente vai mudar agora. Então eu vou sair da nossa renderização aqui e vou selecionar a nossa luminária para ver como que a gente consegue editar. Bom, e aqui tem duas formas da gente editar essa fonte de luz, tá? A primeira é vindo até aqui, iluminação, e adicionar e editar fonte de luz. Ou então, eu posso vir aqui em interior, iluminação e editar ou adicionar fonte de luz, tá? Então também consigo vir nessa opção, que quando eu seleciono, ele vai abrir a mesma tela para as duas opções, tá? Mas vamos lá, o que a gente tem nessa tela? É legal a gente entender todo o gerenciador de iluminação. Nessa primeira coluna a gente tem as luzes dentro desse bloco, dentro desse objeto, tá? Então esse objeto contém informações de iluminação realmente. Então nesse caso ele está com um LED de 7 watts aqui colocado nele, tá? Eu posso mudar, adicionar ou deletar uma fonte de luz, e aí eu estou me referindo a essa fonte de luz, tá? Aqui é quanto ao posicionamento dele, tá? Aqui da própria fonte de luz, então se eu mudar aqui, pode ver que vai mudar ali, ó. Então eu posso deslocar em X, em Y, em Z, conforme a minha necessidade, tá? E aqui o ponto de destino, que seria aqui o foco, vamos dizer assim, da minha luz, que eu também posso mudar conforme eu precisar, tá? Além disso, aqui do meu lado direito eu tenho as propriedades dela. As propriedades gerais, que são as propriedades que já vêm com cada iluminação, e as propriedades que eu consigo habilitar, os parâmetros adicionais às propriedades de cima. E aqui eu posso ligar ou desligar essa luz, eu posso aumentar o nível, né, de influência dessa luz, então para dar um gás, vamos dizer assim, nela, né? Então altero a intensidade, tá? Aqui é a temperatura de cor, então se eu seleciono isso, eu posso vir aqui em valor e definir a temperatura que essa cor vai ter, que essa lâmpada vai ter, se é mais quente, mais fria, e aí eu defino aqui, tá? O ângulo geral dela, então se eu mudar para 90, vocês vão ver que esse ângulo externo vai mudar.
E se eu mudar o interno, vocês vão ver que o ângulo interno vai se aproximar ali do outro, ó. Então, ângulo interno, ângulo geral, e aqui o raio, né, do sólido, que aí seria a parte ali de abertura dessa lâmpada, tá? Bom, então eu posso mudar por ali ou então por aqui também. Então, se eu clicar nos ícones verdinhos aqui e nos ícones em roxo, eu também consigo alterar livremente aqui, que nem eu fiz com o posicionamento aqui em cima, tá? Então, eu tenho essas formas de edição de uma fonte de luz. E aí vocês podem estar se perguntando, Gabriel, como que eu faço para adicionar uma fonte de luz? Eu tenho um arquivo em ESLight, eu tenho um arquivo ES, eu quero adicionar aqui, como que eu faço? Bom, primeiro, então eu vou vir aqui em mudar, tá? Porque eu vou mudar essa daqui para uma outra, mas eu poderia adicionar uma nova ou deletar essa também sem problemas. Depois disso, eu posso vir aqui em Global Light Source ou Project Light Source. Qual que é a diferença? Project é o que está dentro do projeto. Quais que eu tenho já no meu projeto? Eu tenho um LED de 7 watts, que é esse daqui, né? Então, eu vou em Global para ver todas as possibilidades. E aqui eu tenho várias, tá? Eu tenho halogênio, fluorescente, incandescente, linear. Posso escolher uma já pré-definida. Ou vir aqui nas IES, que são as IES que eles possuem aqui já para uso direto, né? E aí já me dá até algumas IES Lights que eu consigo adicionar dentro do próprio software. Então, por exemplo, Gabriel, quero uma iluminação semelhante a essa daqui, ó. Então, seleciona ela, dá um OK, define aonde que ela vai ficar, pode ser pelos ícones aqui, ó. A abertura dela já é pré-definida, a força dela, o fluxo luminoso, a performance já são tudo pré-definido. Você pode fazer também mudar a temperatura caso você queira, tá? Nesse caso aqui eu só vou passar lá para baixo realmente, dar um OK e ver como que ela tá, como que essa ESLight está se comportando dentro do meu desenho. Então vou renderizar e volto para mostrar para vocês. Prontinho, então agora a gente já tem uma iluminação iluminando também os nossos mobiliários, iluminando também mais elementos aqui dentro do meu projeto, né? E agora eu vou configurar outra iluminação aqui para mostrar uma dica bacana para vocês também. Porque a gente colocou a ESLight basicamente só nessa lâmpada, eu fiz isso de propósito, tá? Eu não copiei todas iguais para todos, porque eu quero mostrar algumas outras dicas. Bom, vou editar aqui a iluminação dessa fonte de luz, então vou mudar essa para a mesma que a gente tem lá na outra, né? Então vou colocar aqui Projects, vou usar a mesma iluminação, tá? Vou descer aqui então, igual a gente fez lá no outro, colocar aqui 0, aqui 0. Vou manter aqui da mesma forma, tá? E qual que é a dica que eu dou para vocês nesse momento? Bom, às vezes, dentro daquela propriedade de iluminação, né? Então, dentro disso daqui, fica meio difícil definir esse cone, essa altura, né? Fica meio chatinho de definir. E uma dica é que dá para fazer isso direto no desenho, tá? Que facilita bastante também. Como que você faz? Seleciona, vem nesse carinha aqui, ó, nessa opção, e ele vai te mostrar esse raio aqui de curvatura, que é aonde a sua luz vai pegar, tá? Clica nesse azul por parte de baixo e você vai conseguir mudar o ponto final desse elemento, ó. E aqui você pode clicar no eixo azul, que garantirá que você vai no eixo azul, e clica aqui na superfície do seu chão. Prontinho, sua luz vai ir até o chão com certeza, e você já configurou aquelas etapas, né? Se você quiser mudar o ângulo de abertura, por exemplo, ó, você vem aqui editar cone externo, consegue editar o cone externo, então bem legal, né? Você consegue vir aqui e editar diretamente os elementos, os cones de abertura e assim por diante, direto no desenho também, vendo até onde esse cone vai pegar, perfeito? Depois disso, já está configurado, já está definido e você consegue renderizar sem problema nenhum. Bom, um corte aqui no vídeo então para a gente falar, né, uma revisãozinha rápida do que a gente fez e já configurar a última lâmpada então. Para configurar uma lâmpada eu seleciono, venho nessa setinha, iluminação, adicionar ou editar fonte de luz. Isso daqui serve para objetos que já são iluminados e para objetos que não são e eu quero transformar em um objeto iluminado. Uma luminária que eu trouxe 3D Warehouse, uma luminária que eu trouxe em RFA, vai ser a mesma operação, o mesmo procedimento. Seleciono, setinha, iluminação, adicionar e editar fonte de luz, tá?
Bom, então aqui eu já venho com as minhas fontes de luz, com as minhas informações, né, de iluminação, e aqui eu consigo configurar livremente como que eu quero. Nesse caso aqui eu vou mudar a fonte de luz para que eu tenha de preferência, no meu caso já está no projeto, se não poderia pegar em qualquer uma global aqui. Então eu vou nessa daqui, selecionar onde que ela vai ficar, posso já definir cone interno aqui então, esse aqui é o fluxo de trabalho que eu costumo fazer, né? Então aqui sempre manter 0, 0, 0, 0 e definir isso aqui depois. Aqui de level depende um pouquinho de cena para cena, se eu quero deixar minha luz mais forte ou não, tá? Depende um pouquinho nesse parâmetro, tá? Mas normalmente aqui em 100 funciona bem. E se eu quiser mudar a temperatura de cor, seleciono aqui e mudo desde já a temperatura dessa lâmpada, tá? No meu caso, eu vou manter a padrão da Yes Light. Depois disso, fica mais fácil, porque eu consigo vir aqui e definir até onde isso aqui vai ficar, clicando aqui naquela setinha. Então, ele vai até lá embaixo e o cone vai ser 180 e o interno vai ser 90, tá? Então, já defini o cone interno. Então, basicamente, esse é o fluxo de trabalho para configurar uma lâmpada. Adicionar e editar fonte de luz, edito a fonte de luz do jeito que eu quero e defino certinho como isso vai operar. Tá? Então, só vou aumentar também aquela primeira. Lembrando que eu poderia colocar como instância, né? E aí já editaria todos de uma vez, perfeito? Então, aqui a gente já consegue ver um ângulo bem definido, com aquele ângulo interno. O ângulo externo também iluminando um pouquinho aqui na parte de fora do nosso desenho, ó. Então a gente consegue ganhar bem mais informações com isso, tá? E aí, Gabriel, como você deixaria a iluminação dessa cena, tá? Agora que eu já passei para vocês como configurar passo por passo de uma iluminação, como adicionar novas iluminações, como configurar novas iluminações, eu vou configurar como eu faria nessa cena aqui e passo para vocês os parâmetros que eu usei para não exceder muito tempo do vídeo também, tá? Mas o que eu fizer aqui eu vou mostrar para vocês é basicamente o que eu passei ao longo do vídeo explicando passo a passo, belezinha? Bom, então já volto com a cena configurada e mostro para vocês. Bom, finalizei a iluminação dessa cena, tá? E para mim, eu finalizaria ela assim, tá? Lógico que depois que a gente gera uma imagem final, configurando também os materiais, configurando também outros elementos de render, pode ser que a gente mude uma coisinha ou outra, tá? Mas no geral, as propriedades ficariam assim. Então, uma luz de trabalho aqui mais forte, com a cor mais amarela, tá? Aqui em cima uma luz mais geral, lembrando que a gente não alterou o material da lâmpada, por isso que não está aceso, mas já dá para ver o nosso reflexo aqui nas iluminações, tá? E aqui como que ela ilumina geral o nosso ambiente, então ilumina super bem com os reflexos, mostrando certinho o que está acontecendo, tá? Também numa cor um pouquinho mais quente, tá? Então eu finalizaria a configuração dessa iluminação, dessa cena, dessa forma aqui, tá? Lembrando que a gente já chegou numa qualidade bem bacana e a gente não configurou nenhum material ainda, tá? Inclusive, provavelmente vai ser, mais pra frente vai ter um vídeo configurando os materiais dessa cena e depois a renderização pra gente fazer o fluxo de trabalho inteiro dessa cena. Representação 2D, iluminação, né, de 3D, configuração de material e depois configuração de renderização, perfeito? Mas, por enquanto, a gente está no primeiro módulo que é iluminação e eu finalizaria ela dessa forma. Bom, e o que que tem nessa forma aqui? O que que eu fiz de alteração para ficar desse jeito aqui? Primeiro, eu vou falar um pouquinho aqui dos ajustes de pós-produção, tá? Eu dei uma aumentadinha na exposição, mudei um pouquinho para uma tonalidade mais clara aqui no balanço de branco. Então, eu mexi nos controles aqui de contraste, exposição e balanço. Como que mexe, Gabriel? Só clicar e arrastar, tá? Até a hora que você achar que vale mais a pena parar. Então, eu mexi em exposição e em contraste, tá? Para ficar uma cena um pouquinho mais contrastada. Cuidado para não pesar muito a mão também no contraste, né? Mas um pouquinho é sempre bem-vindo, tá? Bom, e de iluminação de fato, o que que eu mexi além da pós-produção?
Para iluminação, eu mexi basicamente no cone interno dessas lâmpadas, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, tá com o cone bem aberto, então o cone interno eu deixei com 170 para essa luz ser global realmente, ser geral e iluminar todo o meu ambiente. Então, deixei 170 o ângulo interno e 180 o ângulo externo, que seria o ângulo de transição, tá? Então, isso normalmente funciona super bem. E aqui, em questão de propriedades dessa iluminação, como que eu editei? Basicamente, deixei 100% da iluminação, só alterei a cor para 4000 kelvins para ela ficar um pouco mais quente, tá? Tirando isso, tá igual eu passei para vocês. No LED, eu editei também, deixei ele mais fraco, deixei com 700 lumens e uma cor mais quente, tá? Uma cor mais quente para levar para a bancada de trabalho. E é assim que eu cheguei naquela configuração. Só fiz isso e vim aqui em visualização, renderização e renderizei o meu modelo igual estava antes, tá? Igual eu passei no comecinho do vídeo. Então vocês viram aqui que eu não fiz nada de demais, nada do que eu não mostrei no vídeo, tá? Bom, então para configurar a iluminação, trabalhar com iluminação dentro do Arcline funciona dessa forma aqui, onde você consegue posicionar exatamente a fonte de luz onde você quer, qual a abertura, quantos lumens e assim por diante, e definir exatamente o que o seu projeto precisa, beleza? Bom, por esse vídeo é isso e até uma próxima.